Bom, aí nós temos um exercício da UF de 2012, que fala o seguinte: no 2, Congresso Brasileiro sobre Mamona, foi apresentado um trabalho com o seguinte título: Produção de mudas de mamoneira a partir da estimulação de estacas pelo ácido 3-indolacético, que é o AIA, e pelo ácido indobutírico, que é o AIB. O AIA e o AIB são hormônios vegetais do grupo auxinas. O gráfico a seguir mostra o efeito de concentração crescente de AIA sobre a raiz e o cálice de um vegetal. E aí, na primeira pergunta, nós temos que a análise do gráfico analise, no caso, o gráfico e responda qual é a relação entre a concentração do AIA e no ponto B e a taxa de crescimento da raiz e do caule. Bom, nesse caso, só por analisar o gráfico, nós podemos observar que no caso do B, o caule, ele tem um aumento, esse crescimento. Já com relação à raiz, nós temos uma regressão. Ela vai regredir, vai diminuir, em vez de crescer mais igual o caule. No B, ele pergunta: AIA e AIB são produzidos por qual tecido? O tecido é o tecido meristemático, também conhecido como embrionário. Agora nós temos uma questão do Enem de 2010, que fala o seguinte: a produção de hormônios vegetais como a auxila, ligada ao crescimento vegetal e sua distribuição pelo organismo, são fortemente influenciadas por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos. Aí aqui nós temos a nossa imagem, e aí depois ele fala o seguinte: o fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo aumento de que o giro faz com que a auxina se. Bom, a alternativa correta ela é a A, que ela se distribui uniformemente nas faces do caule e da raiz, que ele só está falando do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma igual. Na letra D, por exemplo, ela diz ela está errada porque ela não inibe o crescimento. Bom, agora nós temos um exercício da UEFS de 2017. Na figura ilustrada, observa-se o fototropismo do caule e o seu desenvolvimento depende da concentração de AIA em regiões específicas do vegetal. Na imagem nós temos uma planta, um vegetal e uma fonte de luz. Em relação à concentração de AIA, para o crescimento desse vegetal, é correto afirmar. Bom, na primeira afirmação, ele fala que a concentração de AIA é distribuída de maneira uniforme na região apical do caule, o que está incorreto, não é de maneira uniforme, já que não é uma fonte de luz difusa, como é possível perceber pela imagem. Aí na B, ele fala que a concentração AIA é maior no lado 1. Essa alternativa está correta, já que nós estamos falando sobre a auxina e ela não tem afinidade com a luz. Então, nós podemos perceber que o lado 1 ele é o que tem menos luz, tem menor recepção de luz. Então, a B está correta e essa é a resposta. Bom, agora nós temos uma questão da Faculdade Albert Einstein de 2017. Ela fala que os hormônios vegetais agem em diversas fases do desenvolvimento das angiospermas. A figura a seguir ilustra algumas dessas fases e o quadro abaixo da figura registra, em diferentes cores, as fases em que atuam 4 hormônios, representados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4 em letras. Assinale a alternativa que identifique corretamente os hormônios vegetais apresentados pelo algarismo 1, 2, 3 e 4. Bom, a resposta correta é a D, que é a
ghirelina, hormônio 1, promove a quebra de dormência de sementes, o que favorece a ocorrência de germinação, além de atuar no crescimento vegetal, no florescimento e na frutificação. A auxina, hormônio 2, promove o crescimento vegetal, o florescimento e a frutificação. A citocina, hormônio 3, atua estimulando a divisão celular e contribui para o crescimento vegetal. E o etileno, hormônio 4, participa da abscisão foliar, que é a quebra das folhas.